Salve galera, seja bem-vindo. Fiquem com pós-jogo do Vasco após goleada histórica aplicada no São Paulo. Créditos aos canais Sport TV. Deixa o like, inscreva-se. Bom vídeo, tamo junto. Com o Alex, com o Martim Fernandes, o Vasco com essa goleada sai da zona do rebaixamento. Boa noite, Alex. Tudo em paz, meu caro? Boa noite, Zé. Beleza? Bom, Martim? Boa noite. Tá bom demais, né, cara? Imagina pro vascaíno ver um jogo desse. Pro vascaíno tá bom demais. Da maneira que começou tenso. Pro São Paulino ao contrário, né, cara? Mas pra tabela, pro Vasco, ele dá uma... Não é que respira pra muito tempo, mas tem atitudes, tem vitórias, na verdade. Cara, sai do Z4. Ele vai terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Ganhar um jogo, Rizek, pra um ambiente de futebol, é uma paz, cara. Porque quando nessa sequência que tá, pra esses times que estão ali embaixo, é terrível você jogar sem vitória. E hoje o Vasco fez por merecer diante de um adversário difícil que é o São Paulo, cara. E ó, numa noite atípica, não pelo placar, especificamente, mas porque pouco mais de 5 mil pessoas foram a São Januário. A torcida parece que se cansou de ela ser sempre a responsável por carregar o Vasco nas costas. Aí pouco mais de 5 mil foram, vou encarar isso como uma forma de protesto, né? O torcedor do Vasco querendo uma mínima retribuição e veio hoje, com pouca gente no estádio, mas um resultado que você classifica como, Martim Fernandes. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que assistem o Troca. Pior jogo do São Paulo desde que o Zubeldia chegou, talvez o pior jogo do São Paulo no ano, e o melhor jogo do Vasco no ano com distância para qualquer outro. Assim. O Vasco teve um curtíssimo período ali de tempo com o Rafael Paiva, antes da chegada do Álvaro Pacheco, e nesse curtíssimo período tinha vencido o Vitória por 2-1, lá atrás, no comecinho de maio, tinha sido a última vitória do Vasco. Então precisou chegar um técnico, perder vários jogos, perder muito tempo, perder muitos pontos, para o Vasco voltar ao ponto do interino e o interino entregar outra vitória. Uma atuação assim impressionante do Vasco e impressionante do São Paulo também. Muito apática, muito abaixo do que vinha jogando com o Zubeldia. Tem muita coisa para conversar o São Paulo também. É sempre importante saber o porquê. E o Vasco, ele voltou nessa linha de 4 dele e tudo, teve dificuldade sim no começo, mas o nível de atitude que o Vasco teve hoje, lógico que o Estrela ajudou... E saindo atrás, né, Alex? Exato. Porque assim, psicologicamente, está no Z4, toma um gol do São Paulo em casa, pouca gente na arquibancada, que inclusive vaiou os jogadores antes da partida começar. Principalmente o Maicon, infelizmente. Né? Principalmente o Maicon, fica pesado você jogar dessa forma. A bola queima no pé, sim, porque o time do Vasco não é uma maravilha, cara, a gente sabe disso. O Verratti que é esse diferente, principalmente quando não joga o Payet, tecnicamente fica mais difícil. E a hora que aquele segundo gol, a virada, para a virada do primeiro tempo para o segundo, realmente fez com que o segundo tempo fosse... Você traz uma tensão, mas ele jogasse muito melhor, ele foi muito seguro, ele também atrapalhou muito, teve mérito dele, não só demérito do São Paulo nesse sentido, mérito. Entendeu? Vamos olhar para a lente da verdade, o Vasco inspira pouca confiança. Quando o São Paulo faz 1-0, vocês imaginavam que isso fosse acontecer? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu também baixei a guarda, falei, agora vai... E o São Paulo fez 1-0 depois de ter umas 2 chances ali, não claríssimas, mas de tá jogando no campo do Vasco... o Vasco muito espaçado, o São Paulo chegava com 2, 3 toques, chegava na área do Vasco. Os primeiros sinais pareciam muito ruins, né? Assim, parecia muito ruins. Aí sai o gol e muda o jogo depois do gol, que é... Vamos fazer contato com a nossa equipe que está em São Januário, transmitiu a vitória do Vasco, Milton Leite, Eric Faria, Paulo Nunes. Boa noite aos amigos, bem-vindos ao Troca de Passes. Boa noite para todo mundo. Foi um jogo divertido, né? Convenhamos. Foi um jogo divertido para quem estava assistindo, por ter 5 gols, por ter essa mudança de jeito de jogo, né? A gente até 20 minutos, 25, São Paulo fez o gol. Dava a impressão que ia ser uma hora o Eric falou para mim, se não for segurar, vai ser 4, 5 ainda. Exatamente. E de repente o Vasco encontra forças e houve, né, Paulo e Eric, me parece uma mudança de atitude, né, do Vasco. O Vasco encosta na marcação, consegue pressionar. E claro que os gols vão dando confiança, né? Quando você faz um gol e empata, logo depois você faz 2-1 e vira o jogo, confiança vai lá em cima, né? Milton, boa noite, André, boa noite, Alex, boa noite, Martim, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Sabe aquela frase que a gente ouve sempre, assim, para resultados diferentes, fazer coisas diferentes? Eu acho que foi um pouquinho que o Rafael, o técnico interino do Vasco, tentou hoje.
Há algum tempo o torcedor do Vasco vinha se queixando do pouco poder de marcação no meio-campo. Hoje ele trouxe 2 volantes, o Hugo Moura e o Matheus. O Matheus fez uma boa partida, um grande segundo tempo principalmente, marcou forte, marcou duro e começou a apostar nos garotos da base também. O Estrela, que fez um golaço no primeiro tempo, o gol da virada, né? Depois, as mexidas no segundo tempo, ele foi colocando os garotos também, o Leandrinho na lateral esquerda, o JP no meio-campo no lugar do Estrela. Coincidência ou não, os garotos deram a resposta boa, fizeram os gols que o Vasco precisava. Dos 4 gols do Vasco, 2 foram feitos pelos meninos e o JP deu assistência para o David fechar a goleada por 4-1. Então, assim, é uma noite para o Vasco celebrar e entender que, de repente, encontrou um caminho de um time com mais aplicação tática, com mais marcação no meio-campo e, de repente, a parte mais criativa para os garotos, né, Paulo? E eu não sei, né, Paulo, se até o fato de que o time estava sendo vaiado no aquecimento, né? No aquecimento aqui já tinha nego cornetando, xingando, vaiando e tal. Se isso também não mexeu um pouquinho com os brilhos dos jogadores, tocam aquele gol e a torcida vem mais em cima ainda. O Maicon, por exemplo, cada vez que pegava na bola, ele era vaiado, né? A pressão é enorme, né? Reverter uma situação dessa. Boa noite, André, Martim, Alex, boa noite a todos. Reverter uma situação como essa, que o Vasco entrou aqui hoje, sendo vaiado desde o começo do aquecimento, né? E num estádio vazio, onde você escuta qualquer tipo de xingamento, de pressão, me chamou muita atenção. A gente tem que pontuar 2 coisas. Primeiro, o lado do Vasco, né? A mudança de postura, na minha opinião, mudou muito da metade do primeiro tempo para frente. Não é pelo resultado, é pelo fato da postura de marcação, né? De você, o Paiva pediu muito para o Hugo Moura se posicionar ali na frente, ele se posicionou, ele anulou o Lucas. Quando ele se posiciona no meio ali, o Lucas não consegue pegar na bola mais. E o Matheus Carvalho também. Os 2 juntos marcaram muito. O Vasco tinha muitas dificuldades no setor defensivo. Hoje os 2 se posicionaram muito bem e anularam o meio campo do São Paulo. E pro outro lado, depois que o São Paulo fez o 1-0, ele deitou no resultado. Ele achou que ele ia ganhar de qualquer hora que ele quisesse, trabalhando a bola com lentidão, uma postura muito apática, diminuiu o ritmo, e aí o Vasco começou a acreditar. Quando você mexe, e aí você traz o torcedor, né? Que o torcedor estava vaiando no começo, depois o torcedor veio. Era pouca gente? Era. Mas aí o torcedor muda também, né? A capacidade dos jogadores, e eu gostei muito, né, do Estrela. Não só pelo gol, mas a maneira que ele estava jogando no meio campo, coordenando as jogadas, né? O Verratti se entregando como sempre. O Vasco hoje mostrou que ele pode sim conseguir sair dessa situação. E o Zubeldia, Milton, ele foi tentando melhorar a questão do São Paulo. Já tinha alguns desfalques importantes. Já tinha desfalques importantes, mas as mexidas, o técnico às vezes pensa uma coisa, mas no campo não dá certo. Às vezes a prática não é o que não corresponde à teoria. E aí ele foi descaracterizando muito o São Paulo, principalmente na defesa. Faltando ali 20 minutos, o São Paulo estava todo aberto atrás, todo aberto, sem lateral direito, só com o Luiz Gustavo como volante no meio, o Lucas praticamente fazendo um segundo homem de meio campo, mas já cansado também, porque tinha corrido muito durante 70 minutos, enfim. O São Paulo teve uma noite hoje para se esquecer, por tudo, pelo resultado, pela forma como o time se comportou, principalmente no segundo tempo, não conseguiu pressionar o Vasco hora nenhuma, não se aproveitou do momento de instabilidade do Vasco. É uma derrota doída para o São Paulo. E aí, né, Paulo, se para o São Paulo, se para o Vasco é um resultado alentador, digamos assim, que você goleia um time que vinha bem no campeonato até a semana passada, para o São Paulo já se somam 4 jogos sem vitória, né? Foram 2 empates e 2 derrotas seguidas, sendo que uma delas foi em casa para o Cuiabá e outra foi uma goleada de 4-1. Não são 2 derrotas simples, né? São 2 derrotas muito pesadas. Né? E o que chama atenção também é o desempenho, né? Se você perde jogando bem é alguma coisa. Se você perde, o São Paulo já não vem jogando bem em alguns jogos. Teve dificuldades muitas. Hoje o Eric falou sobre as mudanças. Eu não entendi a saída do Caleri. Ele estava até empolgado na entrevista no intervalo do jogo, querendo voltar, né, para mostrar mais serviço. É um jogador que segura muito essa bola lá na frente. O São Paulo tinha dificuldades pelo lado esquerdo para marcar. O Nestor não estava conseguindo neutralizar as jogadas do Paulo Henrique e do Adson. Entra o Michel Araújo e depois ele vai mudando. Né? Ele jogou praticamente com 5 atacantes no final do segundo tempo. Então o São Paulo perdeu o controle do jogo, perdeu a condição de poder chegar com organização no setor defensivo e defensivamente muito exposto. E o Vasco aproveitou. O Vasco aproveitou desses espaços que o São Paulo deu, né, da diminuição de ritmo, a dinâmica do São Paulo na metade do primeiro tempo até o final do segundo tempo não existiu, Milton. E aí, rapaziada, quem vai ser o novo treinador do Vasco? Muitas fontes dizem que será o Ramon Dias. Saiu a notícias após o jogo que Pedrinho não efetivaria o Rafael Paiva. Salve, rapaziada! Que jogão de bola do gigantesco Vasco da Gama!
Resultado muito melhor do que eu esperava. Parabéns pro professor Rafael Paiva, botou Léo Pelé, Galdames e companhia no banco. Não dá mais pra esses caras. Coletiva muito boa do professor, tá de parabéns. Vamos aos destaques de hoje. João Vitor na zaga tem que ser titular, jogou muita bola hoje, equilibrou a defesa. Hugo Moura jogou muito bem, ele e Matheus Cocão na marcação, correram o jogo todo, trouxe uma segurança pra zaga. Apesar dos erros o Maicon nenhum foi comprometedor. Ainda bem. Guilherme Estrela jogou muito, tanto ele como JP, jogaram muita bola, Leandrinho entrou bem também. 3 gols da base né? Tem que respeitar que a base é forte demais. Agora é isso. Manter essa pegada quarta-feira contra o Bahia. Comenta aí galera o que vocês acharam do jogo, o que acharam do professor Rafael Paiva e a escalação. Tamo junto. Deixa o like. Inscreva-se. Saudações vascaínas.